Muito bem, meus irmãos, ainda em pé, vamos ler Gênesis 18. Eu vou ler apenas uns versos, meus irmãos, os irmãos acompanham. Vou ler o verso 1, o verso 20, 21, e vou terminar depois, aí talvez no finalzinho dele, 30 e poucos, mas o 1 para a gente pegar o contexto todo. 18:1 de Gênesis. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Vou ler o 2 também. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, e aí ele vai, eu vou ler o 3, porque senão também não complementa. Diz: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Aí o verso 20, porque eu quero trabalhar a partir daí, diz assim: o Senhor acrescentou para Abraão: porque o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou e seu pecado se agravou muito. Verso 21, descerei agora, como descerei do céu, e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Depois ele começa no verso 23, a intercessão de Abraão. Deus fala então que vai descer do céu. Se for verdade, Deus sabe disso, mas se for verdade, se confirmar que Sodoma, o clamor que vem de Sodoma, é verdade, então ele vai trazer destruição para Sodoma e Gomorra. No verso 23, chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Abraão está falando com Deus. E ele começa então: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? E aí, meus irmãos, começa essa luta de oração de Abraão com Deus. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, mas se houver 50 justos naquela cidade toda, o Senhor ainda destruiria? Deus vai responder que não, por amor aos 50. Mas se houver 30 justos, se houver 35, se houver 40, se houver 30, e vai descendo. Por fim, se houver 10, Senhor. E no final, Deus diz, ele diz assim no verso 32, Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais essa vez. E se achares ali 10 homens bons, justos? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. É o 33, logo que achou que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 18, eu queria trazer para nós, de uma forma breve, essa oração de intercessão, esse momento em que Deus encontra Abraão, vê Deus se aproximando. Então Deus vem até Abraão, passa por Abraão. E por que Deus? Se você pegar o verso 1, fala aí: depois disso o Senhor apareceu a Abraão. E depois fala 3 pessoas, e a maioria concorda, que essas 3 pessoas seriam o Senhor, na teofania, mas o Senhor e seus anjos aparecendo para Abraão. E aí no verso 20, aí no 20 em diante, Deus fala que chegou até ele um clamor lá de Sodoma. Quem clamou? Quem clamou? É interessante a gente pensar nisso, porque a gente vai perceber que não havia 10 justos ali. Mas que tipo de injustiça havia neles? Não podemos julgar aqui. No domingo eu vou estar falando em Tiago, e vou fazer uma citação de Ezequiel, e Ezequiel cita essa passagem de Sodoma, e fala que o problema de Sodoma não era problema só de imoralidade sexual, porque aqui é que nós vemos imoralidade. Houve imoralidade, mas lá em Ezequiel diz que Sodoma, ela tinha, os ricos se enriqueceram
às custas dos pobres e não ajudaram os pobres. Então, de fato, há uma coisa a mais. Mas em termos de justiça, todos são injustos diante de Deus. Todos nós nos encontramos injustos diante de Deus. E quando Deus vai medir, quando vai medir na régua do Senhor, não havia ali em Sodoma 10 justos que pudesse livrar a cidade da condenação. Agora imagina Monte Mor. Mas se Deus estivesse falando nessa mesma linguagem, por amor de quantos Deus não traria juízo sobre Monte Mor? Poderia nos considerar? Poderia considerar outros? Quantos? Mas o fato que todos os clamores de injustiça chegam a Deus, isso, meus irmãos, deve ser um alívio, porque por mais que nós vejamos injustiça no mundo, e muitas vezes na nossa própria vida, ou na vida de alguém próximo de nós, isso não passa desapercebido de Deus. A única diferença é que a nossa justiça, ou a justiça de Deus, não é como a nossa justiça. A nossa justiça, ela se vale da ira. E aí eu quero me valer de Tiago novamente, que eu vou pregar de manhã à noite no contexto ali. Tiago depois vai falar para aqueles homens pobres que estavam sofrendo pela ação dos ricos, que uma das coisas, aliás, Tiago repete várias vezes: paciência, paciência, paciência e perseverança, em 5 versículos, para que tivesse perseverança no sofrimento, para que a ira do homem, a justiça do homem não se manifestasse a partir da ira dele, do homem, mas sim manifestasse paciência, para que aguardasse a justiça de Deus. Ah, mas Deus não fez nada, ela continua do mesmo jeito. E aí? A Bíblia fala de ponta a ponta, né? Que ao injusto, aquele que não crê, está reservado o juízo eterno. Existe coisa pior do que isso? Ou muitas vezes nós humanos queremos ver, né, a justiça com os próprios olhos, ou alguém massacrado aos nossos olhos. Nós não somos terroristas, né? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Então é diferente. Todo o clamor por causa da justiça chega a Deus, porque Deus é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz do céu e da terra. Deus é o Senhor do reino, né? Então ele sabe de todas essas coisas. E aí Tiago, ele vai dizer lá em Tiago 5,4, ele diz que o lamento dos ceifeiros, que na verdade são os trabalhadores do campo, chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E você encontra inúmeras passagens, principalmente no Antigo Testamento, sobre o clamor chegando aos ouvidos de Deus. Então não passa desapercebido. E aí, meus irmãos, do 23 em diante, que ele começa então a interceder. Esse texto aqui, ele não está falando propriamente de uma vingança de Deus, porque alguém foi injusto com alguém. Esse texto está tratando de fato de Deus que ele vê o pecado e ele condena o pecado. Mas ele ensina também que Deus ouve a nossa oração. Mas o que ele ensina sobre a oração aqui? Que a gente pode perceber que Deus ouve, e Deus ouviu Abraão, e aqui é uma conversa, né? Mas a gente está falando em forma de oração. Deus ouve Abraão, como é que Deus responde a Abraão? Ah, Abraão, tu és meu servo, eu te elegi, então eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, porque você está orando a mim e pedindo que não destrua. Deus fez isso? Não. Deus seguiu em frente, e Abraão foi para a casa dele. Então, de certa forma, a gente sabe que todo pecador, né, todo o ser humano, ele é pecador, e ele se torna injusto diante de Deus por causa da queda. Aí Romanos 3, lá do verso 9 em diante, ele vai replicar isso aí da seguinte maneira: é que não há nenhum justo, não há um sequer na face da terra. Nunca houve e nunca haverá um justo. Qual o único justo que houve aqui na terra? Jesus Cristo, homem. Não há outro além de Cristo. E Deus resgata aqueles que o temem. Aí, a gente vai ver na Bíblia muitos milagres que Deus faz. Houve casos que Deus
resgatou pessoas. Nesse caso aqui, quem Deus vai livrar? Né? Ló e a sua família, estava ali em Sodoma. Então, se você contar Ló, a esposa, duas filhas, 2 genros, acabou, né? Dava 8, não, isso mesmo. Ló, esposa, 2 filhas e os genros. 6 pessoas. A última palavra de Abraão em oração foi que se houver 10, porque Abraão falou assim, não é possível que não haja 10 justos ali. E a gente for contar quem Deus mandou tirar dali, tinha 6 pessoas, e assim mesmo, os genros não quiseram ir, a mulher olhou para trás, né? Desobedeceu a ordem de Deus, ficou pelo caminho. Então é isso. Mas Deus opera de forma milagrosa quando Ele quer, pela libertação dos seus. De alguma forma, meus irmãos, seja aqui ou seja eternamente, Deus sempre vai agir. Isso tudo por causa da justiça de Deus. A nossa oração, ela nunca é vazia diante de Deus. Ela nunca é perdida. Ela não sai assim, de repente, eu falo da oração que bate no teto. Isso não pode ser assim. A nossa oração, porque Deus é o Deus onisciente, por mais que nós sejamos de pouca fé, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, nossas limitações. Só que nós oramos para que tipo de Deus? O Deus misericordioso. E aí eu quero me valer de Tiago de novo. Que bom que essa correlação, que lá diz que Deus é cheio de misericórdia. Aquela palavra cheia é maravilhosa. Porque fala de algo que nós não conseguimos enxergar em termos de volume. Deus, Ele é cheio de bondade e de misericórdia. Mas se você olhar lá para trás, quando Deus falou, eu vou destruir o homem da face da terra, porque o pecado se alastrou lá atrás, antes de Noé. Mas quem Deus livra? Deus preserva Noé e sua família. Deus não acabou com a humanidade. Quando você olha para a entrada de Canaã e a destruição daquele povo ali de Jericó, eles não amavam Deus, mas Deus poupa Raabe e a sua casa. Deus resgata aqueles que o temem. E Raabe demonstrou isso claramente, que ela ouviu falar do Deus que está vindo aí e fazendo grandes maravilhas. Ela confessa isso para os espias. E aqui Deus, mais adiante, nós não lemos, Deus vai resgatar Ló, como nós já dissemos, e sua família. Então, todo justo vai ser sempre preservado por Deus. Todo justo. Por mais que ele morra ou apenas seja perseguido. Um justo que morre até numa injustiça, ele é preservado por Deus, sim. Ele não é justo por si, ele é justo porque Deus o justificou. E aqueles que Deus justificou, Deus o preserva. E se ele não ver aquilo que o provoca injustiça na sua vida, na sua família, e se ele não ver nada acontecendo aos seus olhos, ele sabe que primeiro Deus o levará para a sua glória um dia. E o injusto, por sua injustiça, pagará diante de Deus. Então Deus não respondeu para Abraão no aspecto de que eu vou deixar de agir em cima do Sodoma e Gomorra. Não. Porventura, se houver 10 justos lá, eu não faço, eu te atendo. Porque a sua oração foi por 10 justos. Se houver. Né? Se houver 10 justos, não destruir a cidade toda. Mas não havia isso não. Deus preserva, mas toda a dor, Deus vai nos livrar? Nem sempre. A gente está vendo lá em Israel, dá uma demonstração muito clara do que está acontecendo no mundo. E a gente sabe que Israel é o povo amado de Deus. E muitas perguntas podem ser assim: cadê o Deus que ama Israel? Essa não é a pergunta certa, né? Por maior que seja a dor. E aí vem uma outra coisa, né? Como agradecer a Deus?
quando uma criança é decapitada por terroristas. Deus continua nos amando, e Deus amava Abraão, e Deus amou aqueles justos que ele viu ali, que ele encontrou ali em Sodoma. Esse texto aí ele aponta para esse Deus justo, mas o Deus justo que não tolera pecado e pune quando não há arrependimento. É assim que Deus faz, porque Deus é justo, mas Ele faz com justiça equilibrada e dentro da sua soberania, que nós não podemos esquecer. Deus é soberano, né, sobre todas as coisas. Então, muitos justos morrem numa destruição de injustos. A gente vê uma porção de situações em todo o mundo, mas a alma é preservada por Deus, o justo que, numa injustiça, que pelo menos nós enxergamos assim, ele é afetado. Se ele morre, a alma dele é preservada por Deus. E lá em Mateus, no capítulo 10, verso 28 em diante, ele fala isso, que olha, vocês falam pessoas chiques, temam aquele que pode matar o corpo, né, e destruir a alma, coisa que o diabo não pode fazer. Deus é que tem poder. E como que isso acontece? Quando nós cremos ou não cremos em Deus. A alma é morta no sentido eterno, não é que ela para de existir, mas é um sentido de sofrimento. E esse texto é um texto de intercessão, então. O povo de Deus é instruído pela Escritura para interceder em favor de oprimidos, de famintos, de doentes, injustiçados. A gente pode lembrar do que nós temos no nosso país, problemas lá no sul, a chuva volta intensamente, né? E nós estamos fazendo aqui, orando, pedindo a Deus por essas situações. Oramos, estamos pedindo a Deus pela restauração plena do Vinícius. Oramos recentemente, né? Estamos orando para que Deus continue trabalhando com o Osiel, que está aqui com a gente hoje. E ele colocou a vida nas mãos de Deus, nós oramos por isso. Porque intercessão é um trabalho servo de Deus. Orar por necessidade. E Deus faz a aplicação. Deus sabe o que é melhor sempre. E resumindo, Deus é justo e soberano juiz. Então por isso que Abraão orou, ele ouviu Abraão e ele respondeu todos os momentos que Abraão orou. Primeiramente, Abraão falou sobre 50, continuou, olha Senhor, desculpa, perdoe-me por insistir, como se fosse assim, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, mas é o coração do intercessor, e Deus olha isso. O intercessor, ele está intercedendo porque ele olha para a vida, e ele pede a Deus por vida, e Abraão faz isso. Então, Deus, Ele é o justo e soberano juiz, Ele ouve o clamor dos que pedem socorro, isso nós vemos nesse texto também. Ele age com juízo sobre os malfeitores, aqui Ele vai para executar, né? Nós não lemos essa parte, nós lemos o finalzinho, que Abraão diz aqui, e logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi. Ele foi para quê? Executar juízo sobre Sodoma. O resto diz assim, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão está reclamando de Deus? Não, né? Ele foi para o seu lugar. Deus sabe o que faz. Então ele age com juízo sobre os malfeitores. Outra coisa, Deus poupa quem Ele deseja poupar com propósitos. Então, quando Deus age, Ele tem propósitos no que Ele está agindo. Nada do que Deus permite pode ser para outra coisa senão para a glória dEle. É uma lição excelente, meus irmãos, para nós. Porque quando nós somos agraciados com alguma coisa, e isso é bom, nós glorificamos a Deus. Quando nós não somos agraciados por alguma coisa que nós desejaríamos,
E essa é a grande diferença. Nós glorificamos a Deus, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, e Ele é soberano, né? Ele é justo, e Ele sempre tem propósitos no que Ele faz. Também somos chamados a interceder pelos que sofrem injustiças e outros males. Nesse texto de Abraão é muito claro isso. A igreja precisa interceder. Talvez nos nossos dias, porque se ora tão pouco, porque nós nos ocupamos conosco. Eu estou muito ocupado comigo. Né? Tem tanta coisa para ver, para assistir, para resolver, tantas respostas que eu tenho que dar nos meios sociais aí, não dá para orar a Deus. E tanta coisa para se fazer, né? Mas Deus pede aos seus que sejam intercessores. A Escritura ensina sobre isso. E ela ensina também que aqueles que amam a Deus serão preservados eternamente por Ele, mesmo que sofram agravos das injustiças temporárias. Esse é o trabalho de Deus. Quando nós vemos, Deus sempre fala, Deus sempre nos ensina que o juízo pertence a Ele, não a nós. Quando você lê o Salmo 1, por exemplo, você vai ler ali a história do ímpio e do justo e do injusto. E eles caminham para o final. Eles não olham para as questões propriamente da terra. Aqui na terra as coisas acontecem. Mas a sentença e a absolvição é depois. É disso que ele trata. O que vem depois? Aos justos e filhos de Deus, servos de Deus, uma grande recompensa. Aqueles que não amam a Deus, né? O terror eterno. A Bíblia toda trabalha com isso. A questão é essa, meus irmãos, que Deus espera de nós intercessões, orações a Ele, e saber, né, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o poderoso e Ele age em nosso favor até por amor, porque se nós olharmos bem ali o texto, Ele não deixou de responder a Abraão. No sentido aqui é assim, quando Abraão falou com ele, Abraão saiu satisfeito todas as vezes. Mas o coração de Abraão levou ele a insistir com Deus. Essa insistência não é errada. Mas pode existir, Senhor, 20 justos. Pode existir 10. Isso é oração correta. Mas Deus respondeu todas elas. Não há. Portanto, a sentença veio porque não havia. Mas Ele pede para que nós oremos, nós sejamos intercessores. E a maravilha, meus irmãos, é como que Deus tem nos abençoado, né, e cuidado de nós, respondido as nossas orações de todas as maneiras, e tem alegrado os nossos corações. Nós estamos aqui nessa noite para isso também, para orar ao nosso Deus. E é o que nós vamos fazer já a seguir, né? Orar a Deus como Abraão fez aqui. Claro que os motivos são outros, mas nós vamos continuar orando ao nosso Deus.